Olá, eu sou o Nilo Neto, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Oi gente, estamos aqui para mais uma aula e nessa aula nós vamos trabalhar com a ideia de jogos africanos e semelhanças desses jogos com aqueles que são praticados por vocês. Quando eu falo em jogos africanos, jogos de matriz africana, quando eu falo em África, o que vem na cabeça de vocês? Que imagem aparece? Que lembranças vocês têm? Quais as coisas que estão na nossa sociedade e que vocês sabem e conhecem que são contribuições da matriz africana para a identidade brasileira? Vocês conhecem algum jogo que vocês saibam que seja um jogo africano? Vocês conhecem o jogo de amarelinha? Será que tem algum jogo africano que se parece com algum jogo que a gente jogue comumente aqui no Brasil? Vamos investigar isso? Olha só, mas para eu falar um pouquinho dos jogos africanos e da contribuição e das semelhanças que eles possam vir a ter com os jogos que a gente normalmente faz aqui, eu vou retomar muito rapidamente a ideia das contribuições diversas que os africanos e as africanas têm na sociedade brasileira. Bem, é muito comum que venham a música, a dança, a religiosidade, a culinária, a linguagem. É muito comum que isso venha na nossa cabeça quando a gente fala da comunidade africana e afro-brasileira no Brasil. Muito bem, mas algumas partes comumente não são muito abordadas, não vem muito para a evidência quando a gente fala dessas contribuições. Então, por exemplo, no período em que a população africana havia sido escravizada e estava no Brasil trabalhando no regime da escravatura, eles também trouxeram diversas outras contribuições, por exemplo, no campo do trabalho. A manipulação do ferro, né, a mineração, a tecelagem, o trato com os animais. Então são várias contribuições técnicas do trabalho que a gente já foi aprendendo desde sempre com os africanos e as africanas que aqui estavam. Aí a gente faz aquela perguntinha, mas tá, se trouxeram tantas contribuições, aonde estão os jogos africanos, as brincadeiras que vieram com ele? Bem, essas brincadeiras elas estão espalhadas na nossa comunidade, elas estão influenciando as nossas práticas corporais. A questão é que às vezes essas contribuições não estão marcadas com a identidade da matriz africana. E por isso a gente estuda elas para a gente poder entender de onde vem essas influências e o que pode vir a ser parecido do que eles faziam, do que eles fazem, com aquilo que a gente faz por aqui. Então esse encontro é muito rico e muito bonito. E na aula de hoje eu vou trazer alguns exemplos para a gente estudar, praticar e, claro, para a gente se divertir, porque nós estamos falando de jogo. E quando eu falo de jogo, é bem legal que a gente entenda que o jogo é uma prática, uma manifestação, uma prática corporal, uma manifestação da cultura dos povos que acontecem nas diversas épocas, nos mais diferentes lugares. E os jogos, eles são uma manifestação humana, não são uma manifestação necessariamente infantil. Então todas as pessoas de todas as idades podem jogar, podem brincar. A palavra jogo e a palavra brincadeira, em vários idiomas, ela é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Para a aula de hoje a gente vai trabalhar com essa ideia. Jogo e brincadeira estão num significado muito próximo. Tudo bem? Então, retomando, a ideia de que é legal pensar que a brincadeira ela pode ser feita por todo mundo. Por crianças, por adultos. E por isso a gente vai propor algumas adaptações de jogos que acontecem normalmente, né, no ambiente externo, quando a gente se encontra na escola presencialmente. Então a gente vai adaptar para esse contexto que a gente tem vivido de ficar dentro de casa com pouca gente, só com as pessoas que moram realmente com a gente.
né? Então cada criança vai ter algum adulto para acompanhar, e por que não essa pessoa também participar, brincar, jogar um pouquinho. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou trazer alguns jogos para vocês, gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos nessa! Bem, gente, aqui nós vamos tentar uma adaptação de um jogo egípcio que está lá no nosso material, chamado Pegue o Bastão. Esse jogo ele é praticado em rodas com um grupo maior de pessoas e com bastões que são do tamanho de um cabo de vassoura, mais ou menos. Lá na escola a gente pode usar o cabo de vassoura, em casa talvez seja melhor não usar o cabo de vassoura para que a gente não perca a vassoura, né? Não acabe quebrando a vassoura. Aqui eu estou usando duas baquetas de bateria para fazer uma adaptação, para mostrar a lógica do jogo, para que você possa jogar ele em espaços menores, com coisas menores. Você pode jogar até com lápis de escrever, lápis de cor, e no lugar do bastão. Eu vou deixar para vocês uma imagem que está lá no material do Aprende Brasil sobre como que é a organização da roda no Pegue o Bastão. Então eles ficam em roda, jogadores e jogadoras em roda, e ao sinal o bastão fica e o jogador troca de lugar. Até que esse jogo possa ocorrer sem sinal, apenas as pessoas se olhando e se percebendo a partir dessa ideia de roda. Em casa, eu estou usando aqui duas baquetas. A baqueta, a parte que está tocando a mesa aqui, ela é meio arredondada, então ela dificulta muito, porque ela cai, evidentemente, né? Então ela dificulta um pouco, mas você pode fazer com um lápis de cor, para brincar um pouquinho sozinho, para brincar com outra pessoa. Então a ideia é que o bastão não sai do lugar, mas a sua mão troca. Então você tem que deixar o bastão e trocar. Deixa o bastão e troca. Deixa o bastão e troca. Deixa o bastão e troca. Claro que vai cair várias vezes no começo, até você pegar. Quando você quer aumentar a dificuldade, você aumenta a distância, porque daí você vai ter que fazer com uma velocidade maior. Então vamos lá, vamos tentar. E... Aí. Muito bem. Então nessa variação você pode fazer sozinho, você pode fazer com outra pessoa, deixando, se for uma mesa pequenininha, essa minha mesa aqui é bem pequenininha, então daria para rodar em volta dela. Então uma pessoa deixa o bastão, quando sai, troca de lugar. Então, deixa o bastão, deixa o lápis, deixa alguma coisa que você consiga, e uma pessoa sai daqui e vai para lá, outra sai daqui e vai para lá, e troca de lugar, e assim vai antes que o bastão caia. Legal? Super divertido, e dá para fazer pequenininho também. Bem, pessoal, então agora eu vou fazer uma adaptação para mostrar para vocês o jogo da amarelinha africana. A amarelinha que a gente conhece aqui no Brasil em vários lugares, aquela que a gente risca no chão com os números, e tem o céu, e você joga pedrinha e saltita num pé só, uma variação que é bem conhecida no Brasil inteiro. A amarelinha africana, ela tem um outro formato, mas ela é muito parecida com o jeito de brincar, com o jeito de pular, que a gente faz aqui também. Então olha só. São 16 casinhas, né? Então você pode riscar ela no chão. Aqui eu fiz uma impressão mesmo, mas você pode riscar ela no chão com giz, com alguma coisa, ou usar fita crepe para fazer, ou barbante para fazer os quadradinhos, tudo bem? Então, ó, são 16 que eu falei, né? Então 4 para cá, 4 para cá. 4 vezes 4 vai dar 16. Por que 4? Porque você tem que entrar com os dois pés, um pé em cada quadradinho. Tá? E você tem que ter um espaço para fazer um saltito para o lado, tá? Então por isso tem que ter 4 por 4, tudo bem? Então eu trouxe aqui os meus amigos e minhas amigas do Star Wars para representar as pessoas, para ensinar mais ou menos como que funciona esse jogo, tudo bem? Aqui eu estou tendo que controlar dois bonecos, não é o meu próprio corpo, então é uma manipulação que talvez eu erre, talvez eu me equivoque aqui. Então vamos lá. Vou mostrar primeiro com o fim aqui. Então, os jogadores começam fora e eles vão fazer um saltito com os dois pés para entrar. E ele vai fazer simplesmente assim: salto para o lado, salto para volta. Então, vai para a direita, volta para a esquerda. Tudo bem? E para frente normal, para frente normal, para frente normal, e sempre vai e volta. E vai e volta. Beleza? Então tá.
Para fazer são esses os movimentos do jogo, só que a ideia é que eles sejam sincronizados. Então, os dois amigos vão entrar na casa e já entrou. Eles vão saltar para a direita, cada um para a sua direita, e volta para a esquerda. Tudo bem? Então, repetir. Entrou, direita e volta. Próximo passo, eles vão fazer um pulo para as casas da frente, ó, para as casas da frente. Então, pulou para frente e direita, esquerda. Tudo bem? Beleza? Voltou. Agora, em vez de eles pularem nessa casa que é mais imediatamente na frente, eles vão dar um pulão e vão passar por cima dessa casa e vão lá para a segunda casa. Então, vai ser um pulão, tá? Você já percebeu aqui, ó, que aparentemente que eles iam ficar alinhados, não vão. Então, vai fazer direita, esquerda. Tá bom? E agora continua o jogo. Pra frente, direita, esquerda. E para sair eles vão fazer uma meia voltinha pro lado e sai. E vão começar o jogo tudo de novo. Muito bem, agora que a gente conheceu essas possibilidades de jogo e essas adaptações atuais para esses jogos africanos, a gente vai passar para uma pesquisa. Eu vou pedir uma pequena tarefa para vocês, que é uma nova pesquisa sobre jogos africanos. Essa pesquisa ela vai ter uma variação do jogo que a gente acabou de aprender. Não é um outro jogo, mas é uma outra forma de jogar. Tá? Então, primeira coisa, a gente trabalhou aqui com a ideia, eu demonstrei a ideia da amarelinha africana. Então, nós conhecemos, a maioria dos lugares conhece um tipo de amarelinha e essa amarelinha africana ela vem com uma contribuição diferente, em que não tem ganhador e perdedor, como a gente comentou anteriormente, né? Uma prática cooperativa de diversão em grupo, sincronia e tudo mais. Eu mostrei com duas pessoas jogando, lembram? Duas pessoas, uma de frente para a outra e depois elas iam rodando naquela espécie de tabuleiro que é desenhada no chão. Agora, em casa, vocês vão fazer a seguinte pesquisa. Vocês vão construir no espaço que você tiver, você não precisa de um grande espaço, você só precisa de um espaço seguro. Um espaço ali que você consiga desenhar no chão com uma fita crepe, com giz, com alguma coisa que não danifique o chão da sua casa, mas alguma coisa que você consiga marcar, né, no chão, e vocês vão tentar jogar a amarelinha africana em quatro pessoas, desculpa. Em duas pessoas foi a minha avaliação, vocês vão tentar jogar em 4. Então pensa que a gente está trabalhando num quadrado, você tinha uma pessoa aqui e outra lá, agora vai ter uma pessoa aqui e outra lá, uma cá e outra lá. Vai ter uma em cada lugar do quadrado para vocês entrarem para fazer o jogo. Talvez não tenha 4 pessoas na tua casa, mas você pode brincar com umas pessoas que tiverem. Se tiver 2, brinca com 2. Mas para você que não tem mais pessoas em casa, que tem pouquinha gente em casa, a dica é: você vai até a internet e você vai digitar amarelinha africana. Tem uma série de vídeos super divertidos com muitas variações. Então por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula em que nós comparamos aí, brincamos com alguns jogos da matriz africana e que são muito parecidos com os jogos que a gente já que são muito conhecidos aqui no Brasil, e alguns deles têm até essa raiz africana, só que a gente não sabia, né? A partir do nosso estudo, das nossas aulas, a gente conseguiu entender isso. Então vamos lá, retomando um pouquinho. Falamos da aula de hoje dos jogos, tratamos dos jogos e brincadeiras como uma coisa só, uma coisa parecida. Tratamos desses jogos na contribuição da matriz africana, né? Eu trouxe alguns exemplos, vivenciamos alguns exemplos, e a gente tem uma tarefa, que é uma tarefa de pesquisa da experiência, né? A gente vai experimentar pesquisando, né? Experimentar novas formas de jogar a amarelinha. E para quem não tem mais gente em casa, ou para quem ainda está com a curiosidade, vai pesquisar outros vídeos
para entender que variações que são essas do jogo da amarelinha africana. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!